Alguma vez a gente parou para pensar no que realmente inspira um cântico novo? Hoje, vamos mergulhar fundo no Salmo 98, que é um hino de vitória incrível e que nos mostra como o passado, presente e futuro se encontram em uma única e poderosa canção de louvor. O salmo já começa com um convite muito forte: cantem ao Senhor um cântico novo. Mas o que exatamente faz uma canção ser nova? Seria só uma melodia diferente, uma letra que ninguém nunca ouviu? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais profunda que isso. A resposta do salmista é muito mais teológica do que musical. Um cântico novo não é sobre inovação artística, sabe? Mas sim sobre uma resposta a uma intervenção nova e poderosa de Deus na história. É como se a grandeza do que Deus fez exigisse uma trilha sonora completamente nova. Para a gente entender isso melhor, vamos olhar para a estrutura do Salmo. Ele se divide em três partes. A primeira delas celebra uma vitória que já foi conquistada, um ato de libertação que Deus realizou lá no passado. Essa imagem transporta a gente direto para o mundo antigo. E para eles, essa linguagem era muito clara. Era a imagem de um rei guerreiro que volta vitorioso da batalha, tendo vencido por conta própria, sem a ajuda de ninguém. E essa metáfora do braço santo é muito poderosa. É como se Deus pessoalmente arregaçasse as mangas para lutar pelo seu povo. E na perspectiva cristã, esse braço santo se revela de forma completa em Cristo, que com seu sacrifício na cruz conquistou a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. E olha que incrível! A própria língua hebraica revela uma conexão muito profunda aqui. A palavra para salvação ou vitória, Yeshua, tem a mesmíssima raiz do nome de Jesus, Yeshua. E isso não é uma coincidência, de jeito nenhum. É um prenúncio. O Salmo já estava apontando para aquele que seria a própria encarnação da salvação de Deus. O ponto central aqui é que essa vitória não foi um segredo guardado a sete chaves. Muito pelo contrário, o salmista faz questão de dizer que foi uma demonstração pública para que o mundo inteiro visse. A salvação de Deus, na sua essência, é missionária, é universal. Depois de olhar para essa vitória do passado, o Salmo nos convida a responder no presente. E como? Com uma adoração cheia de alegria, de júbilo. E é muito interessante ver como esse convite ao louvor vai crescendo, como se fossem círculos se expandindo. Começa com Israel, o povo que testemunhou tudo de perto. Depois, se alarga para incluir todas as nações da terra. E, por fim, convoca toda a criação para se juntar a esse grande coral. E a trilha sonora dessa celebração é algo de realeza. Tem harpas do templo, as trombetas sacerdotais e o shofar, que era aquele chifre de carneiro que anunciava a coroação de um rei. Juntos, esses instrumentos formam um som de uma cerimônia real, proclamando a plenos pulmões: o rei chegou. Essa proclamação se cumpre perfeitamente em Jesus. O Novo Testamento o aclama como o Rei dos Reis. A adoração que os Salmos nos chama a fazer é, na essência, o reconhecimento de que Cristo reina. Bom, já olhamos para o passado, para o presente, e agora o Salmo nos leva a olhar para o futuro, para um evento que é a fonte da nossa maior esperança. Essa personificação da natureza aqui não é só poesia, viu? É uma verdade teológica muito profunda. A criação não é um palco silencioso, mas participa ativamente da adoração, esperando com grande expectativa pela sua redenção final, como o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8. E isso nos leva a uma pergunta que pode nos deixar intrigados. A palavra juízo pode soar um pouco ameaçadora. Então, por que o Salmo apresenta como motivo da maior celebração de todas? A resposta é que, na perspectiva da Bíblia, o juízo de Deus é uma promessa de restauração. É a garantia de que, um dia, tudo que está errado será consertado. É o triunfo final do bem, da verdade e da justiça. Por isso é motivo de esperança e não de medo. E o Novo Testamento não deixa nenhuma dúvida sobre quem é esse juiz. Deus estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça, e ele fará isso por meio de Jesus Cristo. A esperança futura do Salmo 98 está totalmente ancorada na volta dele. E é assim que o cântico novo se revela. Ele é o fio que une essas três dimensões do tempo em uma única e grande história de redenção. A jornada desse cântico novo fica bem clara. Ele começa celebrando a salvação que já aconteceu, continua na nossa adoração hoje, feita em fé, e chega ao seu ponto máximo no cântico eterno que será cantado no céu. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre de como isso vai ser. O cântico novo do salmista é, em última instância, o cântico que será entoado diante do cordeiro que foi morto. O Salmo 98, portanto, é como se fosse uma prévia do céu.
Então, para resumir, o Salmo 98 nos ensina que a nossa vida de louvor se baseia em 3 pilares. A gente olha para o passado com gratidão, vive o presente com alegria e aguarda o futuro com uma esperança que não se abala. E tudo isso nos deixa com uma reflexão poderosa. Se cada vez que cantamos estamos, na verdade, ensaiando para o coro eterno, como essa perspectiva pode transformar a nossa adoração a partir de hoje?